Olá, tudo bem? Demorei, mas eu voltei. Cabelos novos, cenário novo. E, gente, vocês vão me ver muito aqui sem maquiagem, né? Faço o mínimo viável para ficar aqui apresentável para vocês, porque eu acho isso muito importante. Mas uma das coisas que me travaram de ficar gravando era que eu tinha que montar uma super produção, isso me deixava assim meio louca. Mas vamos ao tema, que é o que você veio buscar aqui, né? O tema aí que você tá vendo já é: se decidir fosse suficiente, a sua vida já teria mudado. Porque quantas decisões você já tomou e você decidiu, sabe, assim, plenamente fazer e do nada você vê fazendo, repetindo aquilo que você tinha decidido que você não ia fazer, né? Você sabe que você já fez isso porque não foi uma vez, não foi duas, enfim. Eu tenho que dar um recado que eu esqueci. Eu vou olhar sempre aqui pro lado, porque minha cola tá ali. Tem um roteiro de vídeo sempre que eu gosto de fazer. São vídeos longos, né? Eu gosto de trabalhar pessoas que gostam de explorar a fundo. Já ouvi várias pessoas falando assim: ah, faz os shorts. Eu não vou fazer shorts, gente. Isso não é um canal para você ver sementinhos. Não, isso aqui você vai comer uma refeição que você vai sair daqui satisfeito. Ou você vai sentir vontade de comer mais, por mais que seja uma refeição bem robusta, né? Então tá. Você já decidiu parar? Você já decidiu mudar? Você já decidiu nunca mais aceitar certas coisas na sua vida? E aí você achava assim: olha, agora é o momento certo. Parecia real, parecia que ia dar certo. E quando você vê, você não conseguiu sustentar. E isso causa muita frustração, mas muita mesmo, né? Ô, Luz, me ajuda. Então você já falou que acabou aquele relacionamento tóxico, aquela rotina de trabalho que você não queria mais. Disse que seria diferente dessa vez, que não iria mais fazer isso. E não era mentira, você realmente tinha decidido fazer isso. Você realmente tinha decidido partir para essa mudança. Só que, infelizmente, tinha algo que fazia com que você não sustentasse essa decisão, né? Você toma certas decisões convicto, porque ninguém toma uma decisão se não está convicto, né? Disso. Mas alguma coisa mudou. E assim, a maioria das vezes você não percebe. Você vai perceber quando você já está repetindo de novo aquela coisa que você disse que não iria fazer. Repetindo de novo ficou redundante, eu sei, mas é isso. Você repetiu outras vezes. Repetiu várias vezes. Então, não é um fato novo, né? Isso, de você tentar, decidir e não conseguir. E ninguém te obrigou a voltar a fazer nada. Foi você mesmo. Várias coisas começam a passar na sua cabeça, vários pensamentos do porquê. Ah, vou fazer dieta. Um exemplo, bem clássico, né? Aí você começa a fazer dieta, você tem todos os motivos do mundo de fazer dieta, e daí do nada você começa, do nada, tá? Ó, pega bem esse do nada. Ah, mas um sorvetezinho só hoje. Ah, mas um croissant só hoje. E assim, quando você vê, você voltou a se alimentar mal. Relacionamentos tóxicos, vamos colocar esse ponto também. Ah, eu vou só responder ele hoje. O que tem? Não é nada demais. Ele me deu bom dia, eu vou responder o bom dia. Você decidiu o quê? Não vou mais responder essa pessoa, não vou mais ficar com essa pessoa. E aí, quando você vê, você já está lá respondendo. Então, assim, não é que você não sabia o que decidir. Não é o que você é fraca. Não. Você realmente tomou essa decisão consciente. Uma parte sua, ela queria mesmo isso. Só que não tem como sustentar uma decisão que parte do externo, que parte do que você vê e ouve outras pessoas falarem. A gente vai falar um pouco mais disso aqui pra frente. Senta aí que é isso aí mesmo. A gente tem aula aqui. Não é um videozinho semente. Semente você vai buscar lá no meu TikTok, já vou deixar aqui também no Instagram aqui embaixo. Se quiser pegar as sementinhas, pode me seguir lá que tem sementinhas pra caramba. Tá? E já aproveita aí, gente, já deixa um curtir, por favor, pra me ajudar a divulgar esse vídeo. Tá? Então, vamos parar de fingir que o problema é decisão. Porque se fosse de verdade, uma única decisão firme já teria resolvido tudo. Porque você decidiu sim. Eu tenho plena
consciência e convicção de que você, quando decidiu fazer aquela dieta, quando decidiu terminar aquele relacionamento tóxico, quando decidiu mudar de carreira, enfim, você decidiu. Não é que você está ensaiando, não, você decidiu. Só que assim, decidir não resolve, né? O título do tema é: se decidir fosse suficiente, a sua vida já teria mudado. Não só a sua vida, o mundo já teria mudado, porque o tanto de decisão que a gente toma todos os dias e a gente não consegue firmar, né? Eu tinha decidido que eu iria trabalhar. Por que eu tô trazendo esse tema aqui? Gente, se tiver barulho, eu devo estar mexendo no microfone. Deixa eu botar ele no lugarzinho melhor aqui. Jesus. Eu adoro gesticular. Eu decidi que eu iria trazer vários temas para vocês aqui. E, no entanto, eu dei uma pausa de, sei lá, 7, 8 meses. Dei uma pausa. E por que eu me permito dar essa pausa? Porque, às vezes, o rumo que eu tô indo não era bem aquele que o meu interior queria que eu fosse. Não é bem o que eu gostaria de verdade. Porque se fosse, eu estaria aqui fazendo. Continuamente. Eu escutei algumas pessoas falarem que eu deveria fazer isso, né? Como as sessões de terapia, como outras coisas que eu faço, que eu já acho que eu já trouxe aqui para vocês. E, no entanto, não é isso que mexe com o meu coração, né? Porque se fosse, eu não estaria esses 8 meses aí de folga, de férias, não sei. Quase um ano sabático. Não é que terapia não me mova. Não é que as outras coisas não me movam, elas me movem muito. Só que não era da forma que eu estava fazendo. E agora, eu acredito ter encontrado essa forma, porque eu vim aqui espontaneamente, sem maquiagem, né? Dei só um retoquezinho na sobrancelha, porque senão eu fico parecendo um ET, que ela é falhadinha aqui. Ai, Hannah, por que você traz esses assuntos que não tem nada a ver, essa sobrancelha? Eu sou humano, você é humano, tá? E eu gosto aqui de mostrar pra... Tô sentada no chão. Ó. Chão da minha casa aqui, ó. Porque eu acho importante, agora eu vou ter que arrumar o tripé. Ok. Eu acho importante mostrar essa parte humana das pessoas. Porque eu sou um profissional, sou. Peraí. Pronto. Eu sou profissional, sim, mas eu também sou humano. E a maioria dos relatos que eu vier trazer aqui para vocês tem a ver com a minha experiência própria, com a minha evolução. E com o que eu enxerguei disso. Afinal de contas, né, gente? Você não escreve um livro só com a experiência dos outros. Aí eu não seria uma escritora, para mim, imersa na minha experiência. Não. E para mim, eu tenho que escrever, eu tenho que passar por muitas coisas. Infelizmente, eu acabo enfiando cada furada só para descobrir alguma coisa que, uma técnica, né? E que me trouxe isso aqui. Não é sobre isso que a gente vai falar hoje, mas também tem a ver. Então, vamos voltar ao tema. Né? Então, assim, se decidir fosse o problema, né? O mundo já teria mudado. Pensa comigo, né? Se você decidisse realmente de forma consciente, por que eu tô repetindo? Vocês vão entender lá na frente. Fica aí, calma. Porque a decisão, ela parte do centro do nosso cérebro, que é o centro lógico. Logo, você tem um motivo lógico para terminar um relacionamento, para fazer uma dieta, para mudar uma carreira, para deixar de fazer certos hábitos aí que você gostaria de fazer. Então, ok. Eu preciso emagrecer. Isso é decisão o quê? Lógica. Eu preciso deixar aquele cara que é tóxico. Isso é uma decisão o quê? Lógica. Então tá bom. Decidiu, é lógico, é óbvio pro seu cérebro, é para você. Então vamos lá. Agora me explica, se essa decisão é tão lógica assim, por que cargas d'água você volta a se alimentar mal? Você volta com esse ex tóxico, você volta para um trabalho que você não gostaria, e assim por diante. Me responda. Parece que é óbvio, mas não é. Aquele limite parecia óbvio, né? Mas aí começa a se tornar uma dúvida. Poxa, aquele cara não era tão ruim assim. Vamos combinar, gente? Olha, não era tão ruim assim, não. Poxa. Olha, ele me trazia flores, ele era gentil, me levava pra, sei lá, sabe? Todo mundo tem defeito. Nossa, que horror, todo mundo tem defeito. E assim, eu também não sou fácil, né? Se a pessoa consegue me aturar é porque também ela é boa. Gente, tanto de desculpa que eu já ouvi pra poder a pessoa voltar pra um cara que batia nela. Pra um cara que abusa assim de os clássicos, né? Isolar da família, aquela coisa. Vou te falar. Nosso cérebro, ele é assim. Então, isso não é decisão. Isso é uma coisa que
parte ali do princípio da lógica, parte ali da sua vontade de, né? As pessoas, elas começam a te pressionar. Nossa, você não vai mudar de carreira, você não vai... Seu salário, nossa, você tá gordinha, né? Gordinho aí, enfim. Nossa, você é isso, você é aquilo. Você começa a partir dessa coisa lógica de que você tem que fazer isso. Mas você não vai conseguir sustentar nunca, né? Porque ela não partiu do lugar do centro que realmente muda tudo. Existe um centro no seu cérebro, dentro de você, que muda realmente tudo. E a gente vai falar desse ponto, né? É o ponto em que ninguém ensina, ele só ensina você. Faça o poder do hábito, aquele livro. Você tem que praticar uma atividade por 30 dias para você poder conseguir fazer determinadas coisas. Se fosse... Oh, meu Jesus amado, quanta gente aí já tinha deixado de ser tóxica. Porque tem muita gente que aceita esses desafios 30 dias, 28 dias, 15 dias, blá, blá, blá. E o hábito não vai mudar. Porque você vai ficar um tempo ali e vai chegar em um determinado momento em que essa corda vai estar tão esticada que o que é essa corda? É a destoa de quem você, lá dentro desse centro que comanda tudo, realmente acha que o mundo deveria ser, para quem você gostaria que fosse, que é a visão dos outros, né? Filtros. Essa é a palavra. O centro que define tudo é como um filtro. Os filtros internos que você foi, né, colocando ali ao longo da sua vida. Como? Com experiências, sensações, com situações que ficaram registradas, principalmente as situações ruins. E mesmo que você não lembre, ficou registrado, tá? Vai por mim. O cérebro é igualzinho um computador. Esses filtros, eles fazem uma coisa muito específica. Eles mudam a forma como você enxerga o mundo. Antes mesmo de você decidir. Então, mas eu decidi que eu ia fazer dieta. Lembra que eu falei que você não decidiu? E quando a gente realmente decide, a gente vai lá e faz. Você tentou, né? Foi uma tentativa, foi uma forma de conquistar aquilo que você, logicamente, achava que deveria fazer. Calma, gente, tá muito confuso, eu sei. Mas você vai entender, calma. Daqui a pouco eu vou trazer uma historinha que até criança entende. Mas eu preciso dessa introdução. Eu preciso que você entenda que toda decisão ela não parte da lógica. Ela não parte da razão. Não vai partir nunca, nunca. E por mais que ela parta, ela não vai sustentar. É por isso que eu digo que você não decidiu. Então, o que adianta eu sentar aqui e ficar, né, tentando te explicar um troço que você não vai conseguir compreender, porque eu preciso dessas camadas, que essas camadas inteiras que eu estou explicando, que decisão, ela não parte de um ponto lógico, que na verdade você pensa que parte, mas não parte, que você não decidiu. Eu preciso que você entenda essa parte. Para que desmascarem o que você está aprendendo por aí, porque no nosso inconsciente está que você precisa repetir determinados comportamentos, porque se você fizer isso por 30 dias, 60 dias, 90 dias, isso vira um hábito. É um hábito mascarado, porque não parte do centro que comanda tudo. O centro onde você tem esses filtros de realidade, o filtro que faz com que você enxergue o mundo. E eu vou te provar daqui a pouco como que esse filtro funciona. Então, eu tô aqui na internet porque, assim, eu tô de saco. Olha, não sei nem se pode falar essa palavra, mas eu tô com aquele do Papai Noel cheio. Eu estou irritadíssima com esse tanto de gente que eu mesmo passei anos e anos da minha vida, né, fazendo hábitos e hábitos, tentando mudar a minha realidade, e não mudou. E aí o que eu fiz para poder com que essa realidade mudasse? Eu estudei muito, só que eu tô aqui diminuindo a curva para você. Que eu estudei, né, eu passei. Você não precisa passar, você só precisa pegar essa técnica e descobrir onde é que está o centro da decisão. Ah, então o centro da decisão não parte da razão. De onde é que ela parte? Imagina aí. Emoção. Eu tive até que acelerar, que eu tô tão assim hoje. Eu tenho que explicar para você. Eu não tô nem conseguindo ter paciência de esperar o final. Ah, calma, vambora. Vamos voltar. Então, assim, você decide com base no que você está enxergando naquele momento. Como eu disse, você enxergou que aquele relacionamento era tóxico. E aí você decide, né? Decide. Vou terminar. Só que aí, o filtro que está instalado em você é que aquele cara é uma mão da zorra, né? Uma mão da... E, ou a mulher, ou o trabalho, ou a dieta que você queria, sei lá. Eu estou aqui falando de decisões. Eu gosto de abordar um tema grande para poder ajudar mais pessoas.
entenderem que tudo parte do mesmo princípio. Então, o filtro, né? Se esse filtro muda, vamos lá, recapitulando. Você decide com base naquele momento, eu preciso terminar esse relacionamento, porque realmente, gente, faz todo sentido esse cara, ele não me trata tão bem assim, eu tô me iludindo. Porque fulano falou que ele é tóxico, porque ciclano falou que ele é narcisista, porque ciclano, enfim. E aí você começa a tentar decidir alguma coisa. E aí, se esse filtro muda, se muda a forma que você enxerga, porque o filtro faz com que você enxergue a situação. Qual é o filtro que está instalado em você? Por que você resolveu se relacionar com essa pessoa tóxica? Por que você deixou o seu corpo chegar num ponto de você precisar fazer dieta? Tem algum filtro que está instalado em você, ao ponto de fazer você ter essas experiências. Então, assim, você precisa fazer o quê? Trocar o filtro. Quando você troca o filtro, automaticamente a decisão já está tomada, você não precisa decidir. Eu acho que até vou mudar o tema desse vídeo. Você não precisa decidir nada na sua vida, é só trocar o filtro. Troca o filtro, né? Vou até aproveitar esse momento e fazer um corte já. Minha social media aí, por favor. Você não precisa decidir nada. Troca o filtro que ele decide por você. Porque é automático, gente. É do emocional que partem as nossas decisões. Quando você vai comprar alguma coisa dessa campanha aí do povo, o Body Splash e não sei o que, é a emoção de você ter ali um momento parecido com aquela pessoa. Quando você vai fazer uma viagem e aquela pessoa começa a botar a pessoa que eu falo assim na internet, né? Você tá lá e aí vem direto pra mim esses vídeos. Cidadezinha escondida no Rio de Janeiro que ninguém conhece, tal, e aí você já fica curioso. Quando você vai ver lá, enfim, você compra aquela ideia pela emoção. A emoção é o centro de comando das decisões. Não é a razão. Não é fazendo 30 dias de hábito. Não é porque você é fraco, que você não sabe, que você não consegue, que você é isso. Não é mudando o comportamento externo que você vai mudar suas decisões. É só mudar o centro de comando. Tão simples. Tá aqui também. Não com essas palavras, mas tá aqui. Muda o centro de comando, que as suas decisões vão ser mais firmes. Agora vamos falar como é que você vai mudar esse centro de comando, né? É sem esforço. É sem você perceber até. Por isso que eu digo, vocês precisam, né? Tá aqui. Não sei qual é a parte que fala não, mas tem aqui. Ah, olha, gente, que coisa. A pessoa abre. Obrigada aí, Universe. Ou quem tá por aí. Tá aqui, ó. Diário do Neuroempoderamento. Você precisa ter um diário. O diário é a ferramenta poderosa para acompanhar a sua jornada de transformação. Ele serve como um espaço onde você pode registrar suas experiências, reflexões e mudanças percebidas durante e após a prática desse processo de mudança de filtro. Por que usar um diário? Vou ler para vocês essa página aqui, porque está muito interessante. Primeiro que escrever é um ato transformador. Quando você coloca seu pensamento no papel, está dando forma, estrutura às emoções, permitindo que o cérebro processe informações de maneira mais clara. Além disso, registrar o seu processo ajuda você a reconhecer os seus padrões, reconhecer as mudanças que ocorrem durante o processo, porque lembra que eu falei que você não percebe, é natural. Quando uma coisa é natural para você, você não percebe. Você não percebe quando você está se apaixonando por alguém. Quando você percebe, você já está apaixonado. Você descobre, nossa, estou apaixonado. Você não vai percebendo assim. Claro que tem sinais, né? Nossa, estou gostando de falar tanto dessa pessoa, nossa. E aí, quando você vê, você já mergulhou nessa paixão. Então, assim, acompanhar a ressignificação dessas memórias e ter referência. E comemorar as pequenas vitórias, né? Tem a parte aqui do que você deveria registrar e tal, mas senão vai demorar muito. Mas, por que você tem que registrar isso? Porque você não percebe. E é bom você ter o seu antes e o seu depois para você mesmo, que você não tem que disputar com o Thiago Nigro. Você não tem que disputar com, sei lá, quem da internet aí que você tá querendo se espelhar. Não, você tem que... Nem tem que disputar, a verdade é essa. Você só precisa se avaliar e ter apenas a avaliação pessoal. De onde eu parti, para onde eu estou indo, para onde eu estou hoje. E não é financeiramente falando, e não é do corpo perfeito, eu estou falando de emoções, de você conseguir realmente tomar decisões sólidas, decisões
firmes, ok? Desculpa, gente. Então, assim, né? Problema não é que você, como eu disse, não consegue decidir. O problema é que você está tentando controlar a decisão partindo de um ponto que é definido antes. Eu falo isso para as pessoas, gente. Olha, antes de você. Quem fala isso não sou nem eu, né? Na verdade é o John Lennox, na verdade. John Lennox. Pode pesquisar ele aí. Ele fala que antes de você tomar qualquer decisão, o seu lado. Eu tenho um vídeo aqui que eu vou deixar aqui para você. Que fala do sistema límbico, que eu falo até que ele é o carcereiro, né? Que tá com a chave ali das decisões. E ele não vai deixar você tomar a decisão por ele, porque você deu a ele o poder e o controle de decidir tudo através dos seus filtros. Ele tá com todos os filtros ali com ele, registrado. Então, as experiências que você vai ter é de acordo com esses filtros que estão lá instalados. Filtros esses que é colocado, né? Na forma de como você vê o mundo, como você gostaria, e as experiências que você acaba tendo. Se ficar difícil, escuta esse vídeo completamente do início. Assiste outros vídeos aqui do canal que você vai começar a entender um pouco melhor, tá? Então, se você continuar tentando mudar à força 30 dias de hábito, o que você vai conseguir é, você decide, né? Acha que decide, sustenta por um tempo, aí você muda. E depois você volta para onde? Para o mesmo lugar, como eu disse. É por isso que não dá pra gente ficar falando com pessoas que estão em relacionamentos, né? Dependência emocional. Você precisa mudar, você gosta de sofrer. Não, não é bem por aí, tá? Então, assim, a questão é o funcionamento, como eu disse, né? Emoção versus razão. Vou adiantar um pouco aqui, que eu já adiantei tudo. E eu quero trazer para você agora a analogia que eu prometi. Então vamos lá, imagina você usando um óculos. Eu ter trazido um óculos aqui para o vídeo, não tem nenhum aqui perto. Ok. Imagina você usando um óculos. E aí esse óculos está sujo. Onde você olha, você não sabe que o óculos está sujo. Aí você está olhando, você está tendo uma visão que, na sua concepção, como você não sabe que o óculos está sujo, é uma visão normal. Só que o óculos está sujo. E você que está usando não percebe, mas os outros de fora percebem. Geralmente é assim. E aí, as coisas parecem ser de um jeito, mas elas não são. E aí outras coisas parecem ser, sei lá, perigosas. E elas não são. Ai, Hannah, agora você tá me deixando, não sei mais o que eu sou, como é que eu vivo, e agora vou ficar perdido. Calma. Ninguém morre só por não saber o filtro que está instalado, né? Quer dizer, alguns, infelizmente, mas enfim. Vamos lá. Uma outra analogia, uma historinha agora, que até a criança entende. Ana sempre ouvia das amigas dela: esse cara não é bom pra você. Isso não é normal. Você tá se metendo em situação complicada. Olha, cuidado com esse cara aí. Mas ela tava com o óculos dela. E ela não via, assim. Pra ela, Diogo, esse nome são fictícios, tá, gente? Não são clientes que eu atendi, não. Diogo era cuidadoso, intenso, presente. Era assim que ela via o Diogo. Toda hora eu bato nesse microfone. Senhor. Vou armar um campo estranho. Peraí. Pronto, perfeito. Calma um pouco aí. Quando o Diogo sentia ciúmes, ela achava que era amor. Quando ele perguntava o tempo todo, onde é que você tá? Manda chamar, me liga de vídeo, me manda uma foto. Ela achava que era zelo. São os filtros que estavam em Ana. Então você percebe? As amigas, a razão externa, mostrando para ela uma coisa, uma realidade. E ela vendo uma coisa completamente diferente. Completamente diferente. Mas não é porque a Ana é boba e gosta de sofrer, como a Maria fala. Fulana tá apanhando do marido porque ela gosta de sofrer. Gente, quem em sã consciência gosta de sofrer? Me diga. Qual é o ser humano racional, pensante, que sabe que aquilo é uma agressão física, que vai ficar numa situação dessa porque gosta? Pelo simples fato de gostar. É gente masoquista? Gente, pelo amor de Deus. Óbvio que não. Tem muitas mulheres aí, né? No Brasil, nesse ano passado, focaram muito no
Eu não posso usar certas palavras aqui, porque o YouTube infelizmente corta. Então, foi muito alarmante o número, né? Então, assim, a pessoa ela não vai colocar a vida dela em risco, até porque nosso cérebro foi sempre altamente programado para não colocar nossa vida em risco, e é por isso que existe o medo. E por que essas mulheres não têm medo desses agressores, né? Por causa do filtro e de como elas enxergam ele. É isso. E não há nada que você possa fazer para mudar isso. Ela precisa fazer algo para mudar isso. Às vezes, sim, claro que você dá conselho, você alertar e tal, isso ajuda muito, porque a pessoa ela não está enxergando com esse filtro que você enxerga, né? Que é o filtro mais limpo, que é o óculos com a lente limpa. Ela enxerga desse jeito que eu falei para você. Uma pessoa cuidadosa, zelosa, intensa. E para muitas, né, que tem problema de autoestima e etc., isso é fantástico. Ter alguém que tá ali babando por ela. É loucura. Mas é assim que funciona. E por ter passado por algumas situações, não de sofrer violência física, mas psicológica muito, eu entendi o mecanismo. Como eu disse, anos e anos estudando. Desde 2016. 10 anos. Só de estudo. Então, assim, pensa comigo. Se a Ana olha pro Diego e vê amor, ela vai decidir se afastar? Nunca. Ela vai querer se aproximar mais, ela vai fazer coisas que façam com que ele se aproxime mais, como, por exemplo, se afastar da família. Como, por exemplo, se isolar. Nossa, tem amiga minha que fazia coisas que ela falava assim, ele nem me pediu, mas eu fazia porque eu achava que ia ser melhor para ele. Então, assim, ela quer se aproximar, então ela toma atitudes com que faz que a pessoa se aproxime. Mas, não, ela está falando de dependência, eu quero ouvir de outras coisas. Dieta, né? A pessoa decide na cabeça dela qual o filtro que ela tem, por que ela está comendo. É difícil dizer para você categoricamente, né, na situação de relacionamento tóxico é mais fácil, porque é um padrão já bem estudado, muito, muito antigo, e com dieta, assim, é bem relativo, né? A pessoa, ela está engolindo emoções, é fato, isso já tem sido falado bastante, mas qual emoção eu não posso dizer para você qual que é. Mas tem um porquê dela estar comendo mal. E muitas dessas pessoas, gente, mesmo fazendo dieta, elas não emagrecem. É um outro estudo aí que é muito profundo, não dá para ficar entrando nesse estudo. Ainda nem é brasileiro, é americano. Mas, assim, basicamente o corpo dela não consegue liberar coisas. Ele retém tudo. E a maioria da gordura dessas pessoas é líquido. Não é nem gordura, é líquido. Eu já fiz sessão de terapia com pessoas que emagreceu 5 quilos. De 3 dias, assim, de um dia pro outro. Em uma semana ela perdeu 10 quilos. Na verdade, ela não perdeu 10 quilos, ela liberou 10 quilos. Comer emoções é isso. Então, assim, mesmo que Ana diga assim, vou me afastar, mesmo que Juliana, sei lá, fala, vou fazer dieta, se a forma que ela enxerga a comida, por exemplo, não mudar, ela não vai conseguir sair, não vai sustentar isso por muito tempo, ok? Ela vai voltar, porque ela acha que aquilo é bom. É o que ela conhece, esse é o ponto. É a forma que ela enxerga, é o que o automático dela lá, o centro das decisões enxerga, e como que isso vai fazer para que só a lógica sustente? Não vai sustentar, você já sabe disso. Então, assim, quando você escolhe com a lógica, aquilo parece ser verdadeiro para você. Já estamos encaminhando para o final do vídeo. Olha, finalmente um vídeo menos de 40 minutos. Será? Você vai lá, escolhe com base na lógica, você escolhe do que, minhas amigas falaram, realmente, tá todo mundo falando isso na internet, nossa, é isso mesmo, e aí você vai lá e tenta decidir aquilo naquele momento. E aí, você não decidiu, você não trocou o filtro interno. Em muitos casos isso funciona, porque a repetição, ela cria uma trilha neural, que vai te mostrar em algum momento, né? Mas isso é um esforço descomunal, é um esforço que eu não indico. Hoje em dia eu não indico, porque parte de um lugar de forçar. E tudo que é forçado para mim não é natural. E o que não é natural, imagina essa planta aqui, se eu coloco adubo nela, ela vai crescer completamente diferente. Igual as frutas e legumes que a gente come. Adubo não, gente, é fertilizantes, né?
Essas coisas que a gente come aí que tá cheio de agrotóxicos. Não é natural. Você tá comendo legumes, você tá achando, nossa, comendo aqui verdura é natural. Não é natural. É modificado geneticamente, quimicamente. Você acha que a gente come as coisas para poder emagrecer, para poder, sei lá, e não funciona por quê? Agora vai pra roça, fica um mês na roça comendo as treinar aqueles plâncton 100% orgânico. Aí você vai ver, muda cabelo, pele, tudo. Muda a forma de dormir, respiração, nossa, é fantástico. Então, assim, de que adianta você ficar tentando decidir melhor, se você conseguir, se a pessoa continua enxergando do mesmo jeito? Não adianta, eu vou repetir, preciso repetir. Então você vai fazer isso, você vai cansar, e você vai se culpar, você vai achar que o problema está com você. Agora imagine assim, quando a Ana, né, se a Ana trocar esse óculos, esse filtro interno, o que acontece? É automático, desmorona assim, ó, todo relacionamento, sentimento, por mais que ela force, que é o que aconteceu com essa minha amiga, e com a outra menina que eu falei que ia fazer o vídeo, mas eu vou trazer, calma. Tá demorando só um bocadinho, ela tá organizando o casamento dela, eu fiquei sabendo, e inclusive eu sou madrinha. Vou trazer pra vocês aqui a história dela. Dela pra mim foi mágica, nem eu acreditei naquilo que eu tava vendo, porque eu nunca tinha visto funcionar daquele jeito, né, essa técnica. Então assim, ela iria começar a ver que o cuidado dele não era cuidado, era controle. Que essa coisa de manda vídeo, foto, faz chamada de vídeo, não é amor, é invasão. E ela ia precisar se forçar, me fala. Ana ia precisar se forçar para se afastar do Diogo se ela enxergasse dessa forma? Definitivamente não. Ela simplesmente não iria mais querer. Gente, vira um ranço, dá um ranço. Você começa a sentir até raiva das coisas que você viveu. E é maravilhoso você ter ranço de ser controlada. É maravilhoso você ter ranço de ser vigiada, sabe? De ser controlada, invadida, né? Enfim. É maravilhoso você ter ranço dessas coisas que são tóxicas, que limita você, que faz você não saber nem que você é. É maravilhoso você ter um ranço de comer descontroladamente, de ser descontrolado. É maravilhoso você ter ranço de um trabalho que te fazia mal, que sugava você e não deixava você produzir, criar, sei lá, não sei qual é a sua área de trabalho, não sei nem se é isso que você está tentando decidir. É maravilhoso você sair de uma cidade que deixa você louco, louco, louco. Simplesmente morar no interior que te deixa super feliz porque você achava que tinha que provar alguma coisa para alguém. Entende que é maravilhoso ter ranço do que te faz mal? É isso que eu tô querendo dizer, é maravilhoso você ter ranço do que te faz mal. Entende? Então, o que eu quero deixar claro nesse vídeo, não adianta mudar. Não adianta decidir primeiro para mudar depois. O que adianta é mudar a forma que você enxerga, a forma que você vê as coisas. E aí a decisão ela vai partir naturalmente. E aí isso vai ser interessante, porque por mais que você tente ficar com aquela pessoa, você não consegue. O ranço vence. Quando você fica com a pessoa que toca em você, você sente um laço. Não fica. Como que você vai comer aquele pratão de comida que você olha assim e fala, gente, isso tá me intoxicando, isso tá me fazendo mal. Como você vai ficar numa cidade que tem que trabalhar em São Paulo, sei lá, cidade de pedra, cinza. É um exemplo, tá? Porque eu enxergo São Paulo assim, mas eu entendo que para outras pessoas é um lugar maravilhoso, tá tudo bem. É só a minha visão de São Paulo. Eu adoro um lugarzinho mais interiorano, mas que também tem acesso à cidade grande, porque eu sou a pessoa da praticidade. Eu gosto de coisas muito perto de mim, que eu possa ir a pé. Sabe, você gosta, sei lá, da roça, lá do interior de Goiânia, comer pequi, mas você tá em São Paulo, porque disseram que se você fosse para Goiânia, você seria um fracassado. Ter ranço de opinião alheia que distorce a sua realidade, a realidade que te faz bem, é bom demais. Então, assim, quando você vê diferente, você escolhe diferente. Esse é o ponto. Não é quando você se força a escolher diferente que você vai partir ali, você vai conseguir viver diferente. Não é assim. Você vai enxergar as coisas diferentes. Isso aqui, e é natural, como eu disse, sem esforço. Sem perturbação mental, uma frase que eu adoro falar.
Então, meu querido, minha querida, saiba. O problema nunca foi que você não sabe decidir. Eu escuto isso, ó. Nossa, como é que eu faço para tomar melhores decisões? Não é sobre isso. É sobre o que você está tentando decidir com seu óculos sujo. Seu óculos está sujo. Todo mundo aqui passou por uma infância que não foi legal. E por mais que essa infância tenha sido um pouquinho interessante, tem ali um que, se você está tentando tomar decisões e não consegue, significa que você tem algum problema com o seu óculos aí, seu filtro interno está com problema. Sabe? Porque você não iria procurar ajuda se está tudo bem. Não faz sentido, né? Então, assim, você precisa só trocar o filtro. E aí está o meu convite para você. Tem algumas formas de você trocar esse filtro. Uma delas é você se consultando comigo, fazendo uma sessão comigo online. Daí eu explico. Me chama no Instagram, vou deixar o link aqui embaixo, como eu falei. Tem uma opção também de você assistir os vídeos aqui e você tentar praticar sozinho. E tem a opção que é do livro, que eu também vou deixar linkado aqui embaixo na descrição deste vídeo. Tá? Meu querido, minha querida, foi um prazer inenarrável gravar isso aqui para vocês. Como eu disse, quando parte de uma coisa interna, de você fazer algo que você realmente gosta, que você realmente quer. Eu antes estava aqui com uma cadeira de escritório, eu vendi aquela cadeira porque foi um símbolo para mim. Ter aquela cadeira e depois me desfazer daquela cadeira. Nossa, gente, aquela cadeira maravilhosa. Eu era louco para ter aquela cadeira da Tokstok, cara, e tal. E eu falava, eu vou gravar meus vídeos quando eu tiver aquela cadeira. Eu tive a cadeira e depois eu parei de gravar os vídeos. Qual é o problema disso? Tem alguma coisa que não tá batendo? E eu entendi que não, eu gosto de ser simples e ao mesmo tempo sofisticada. É um paradoxo da minha vida. Mas, sei lá, eu queria gravar esse vídeo sentado aqui no chão para mostrar para vocês que é legal ser humano, é natural você agir com humanidade. Eu não quis me montar, sabe? Eu não quis fazer maquiagem. Eu adoro esses cílios aqui, né? Porque pra mim tá tudo certo. Não estou sendo contraditória, tá? Em ter um cílios bem feito e dizer pra vocês que eu não vou fazer maquiagem. Não sou hippie. Nem hippie chique. Não tem a ver com isso. Tem a ver com coisas que você olha e parte do princípio que isso faz bem pra mim e eu vou fazer. Eu fui fazer minha transição capilar para ficar com meus cabelos cacheados e não era interessante para mim. Olha aí, o cabelo já tá crescendo. E liso. Porque eu entendi que para mim, eu gosto de praticidade. Tá, é isso. Quando você se entende, fica natural e fácil fazer as coisas. Você faz as coisas assim. Você monta uma empresa de forma natural. Você termina um relacionamento de forma natural. Você se casa de forma natural. Você se muda de forma natural. Você emagrece de forma natural. Ou você engorda, porque tem muita gente magrinha também que quer engordar. É isso. Quando o natural for vencido, aí vocês me falam, porque acho que isso não tá para acontecer, não. Tá bom, queridos e queridas? Era isso que eu queria falar com vocês. Não deixa de... Comenta aqui o que você achou, se você acha que é isso mesmo, se você acha que não é, também eu gosto de ouvir a contradição. Deixa um curtir aí, tem um linkzinho do outro vídeo que eu vou deixar para vocês aqui. E segue lá no Instagram ou no TikTok. Beijo, até a próxima.